Fala disso mais um pouco. Olá, hoje a gente vai dar uma olhada no material bem interessante que fala sobre as maravilhas ocultas do cérebro. A ideia é explorar umas coisas que acontecem na nossa cabeça sem que a gente nem se dê conta, sabe? Processos automáticos mesmo. Então o plano é investigar 3 dessas funções que o texto destaca. Primeiro, a atenção seletiva, como é que o cérebro escolhe o que a gente percebe. Depois, a memória falsa, essa ideia meio maluca de que a gente inventa ou muda lembranças. E, por fim, a autopreservação emocional, como a mente lida com coisas ruins do passado para proteger a gente. Acho que vai ser fascinante descobrir o que rola por trás das cortinas. É um tema incrível, né? E esse material toca num ponto-chave. O nosso cérebro, ele tá sempre ligado. Mesmo quietinho, tá lá, trabalhando a mil, filtrando, interpretando. Basicamente construindo a nossa realidade. E entender esses mecanismos, como o texto diz, é mais que curiosidade. É autoconhecimento puro. Perfeito. Então vamos começar pela primeira dessas maravilhas aí, a atenção seletiva. O texto usa aquele exemplo ótimo do efeito coquetel. Sabe, você tá numa festa, aquele barulho todo, música, gente falando, e de repente alguém fala seu nome lá longe, baixinho, e você ouve. Parece mágica, tá? Como assim? Como o cérebro faz essa mágica? Como ele decide o que é importante para deixar passar no meio de tanta confusão? Olha, o fascinante não é nem a mágica, mas a engenharia por trás disso. É um mecanismo de adaptação fundamental. Pensa só, a quantidade de informação que chega pra gente o tempo todo. Som, luz, cheiro, toque, temperatura. Nossa, é verdade. Muita coisa. Se a gente fosse processar tudo isso conscientemente, com a mesma atenção, a gente pirava. O sistema entrava em colapso. Tipo um curto-circuito na cabeça, né? Exatamente. Então, a atenção seletiva é como se fosse um porteiro bem esperto na porta da nossa consciência. Ele decide o que entra baseado em alguns critérios. Alguns são meio instintivos, tipo um barulho muito alto que pode ser perigo, ou o nosso nome, né, que chama atenção. Certo. E outros critérios a gente aprende, ou dependem do que a gente está fazendo na hora. Se você está procurando alguém de camiseta vermelha na multidão, o vermelho vira o foco, entende? Ah, então não é só ignorar o barulho. É também amplificar o que interessa naquele momento. Isso, perfeito. É uma via dupla, diminuir o irrelevante e aumentar o relevante. E isso envolve áreas do cérebro bem complexas, tipo o córtex pré-frontal, que meio que direciona o foco baseado nos nossos objetivos, sabe? E também tem os estímulos que pulam na nossa frente, que chamam atenção por si só. É essa dança que permite a gente usar bem nossos recursos mentais, que são limitados. Entendi. É por isso que dá pra ler num café barulhento, por exemplo. Exatamente. Ou seguir uma conversa ignorando as outras em volta. Mas esse filtro tão bom, ele não pode falhar? Quer dizer, se a gente tá muito focado numa coisa, não corre o risco de deixar passar outra coisa importante que tava ali na cara, mas a gente não viu? Lembrei daquele vídeo do gorila no jogo de basquete. Ótima pergunta. Sim, tem o custo. Essa tal cegueira por desatenção é isso aí. Quando a gente está muito focado numa tarefa, a gente pode simplesmente não ver outras coisas, mesmo que estejam bem na nossa frente, se elas não forem importantes para a tarefa. O gorila é o exemplo clássico disso. É impressionante. Mostra que a nossa percepção da realidade não é uma foto completa, sabe? É uma versão editada. O cérebro seleciona o que ele acha relevante naquele instante. A realidade que a gente percebe é uma edição bem específica do mundo. Uma versão editada. Uau! Isso muda tudo. E se o cérebro edita o presente assim, como será que ele lida com o passado? Isso já me leva para o segundo ponto do material, que, olha, confesso que me deixou meio desconcertada. A memória falsa. Essa ideia de que o cérebro pode não só esquecer, mas, sei lá, inventar ou distorcer lembranças sem avisar? É algo que desafia muito a nossa intuição, né? A gente gosta de pensar na memória como um arquivo de vídeo, que a gente rebobina e vê tudo igualzinho. Mas o texto tá certo. A analogia da mente como uma contadora de histórias é muito boa. A neurociência mostra isso. A memória é um processo reconstrutivo. Reconstrutivo. Como assim? Quer dizer que toda vez que a gente lembra de algo,
A gente está meio que refazendo a memória? Exatamente isso. Cada vez que você acessa uma lembrança, não é só pegar o arquivo pronto, é uma reconstrução ativa. E nesse processo, a memória original pode ser alterada, às vezes sutilmente, às vezes nem tanto. Nossa. Coisas como o nosso humor na hora de lembrar, informações novas que a gente recebeu depois do fato, o jeito que a gente conta a história para alguém, até o desejo inconsciente de parecer melhor na história, tudo isso pode mexer na lembrança. Então, aquela briga antiga que eu tenho certeza de quem falou o quê, talvez a minha mente tenha dado uma editada pra me deixar numa posição melhor. Ou só pra fazer mais sentido hoje. Isso caramba, é estranho pensar nisso. É desconcertante, sim. Mas também mostra uma coisa importante sobre nós. O cérebro está sempre buscando coerência, buscando sentido, ele preenche lacunas, ele conecta os pontos, ele ajeita as coisas para criar uma narrativa que faça sentido para a gente. Tem pesquisas famosas, tipo as da Elizabeth Loftus, que mostram como é até fácil implantar memórias falsas nas pessoas, sabe? Sério? Principalmente de coisas da infância. Implantar? Sim, isso tem implicações enormes, né? Desde a validade de testemunhas em julgamentos até como a gente entende a nossa própria vida. Essa ideia da contadora de histórias fica muito forte assim. Não é só uma figura de linguagem, é real. Mas tem algum lado bom nisso? Para que essa memória tão maleável? Tem sim. Se a memória fosse totalmente rígida, talvez fosse mais difícil a gente se adaptar a aprender coisas novas, mudar de perspectiva. A capacidade de atualizar o passado com o que a gente sabe hoje pode ser fundamental para aprender e para manter uma identidade que faça sentido ao longo do tempo, entende? Entendi, para integrar as novas experiências. Exato. E talvez focar no que foi emocionalmente importante num evento, mesmo perdendo detalhes, seja mais útil para guiar o futuro do que lembrar de cada coisinha sem importância. A gente meio que escreve a nossa própria história. E essa escrita é dinâmica. Autores da nossa própria história. Gostei disso. E falando em lidar com o passado, isso conecta direitinho com o terceiro ponto do material, a autopreservação emocional. O texto fala que o cérebro pode, suavizar ou até esconder pedaços de memórias ruins para proteger a gente. A metáfora é boa. Como se ele dissesse, opa, isso aqui tá pesado, deixa eu guardar aqui no fundo. É uma forma bem clara de descrever o que a psicologia chama de mecanismos de defesa, né? O cérebro tem, sim, estratégias para modular o baque emocional de coisas ruins. Não quer dizer apagar a memória inteira, embora esquecer detalhes possa acontecer, especialmente com traumas. Mas muitas vezes é mais sobre diminuir a carga emocional da lembrança. Para que ela não fique nos assombrando o tempo todo. Pode ser inconsciente, tipo minimizar a importância do que aconteceu ou reinterpretar, focar em outra coisa. A dor interna. E isso ajuda a gente a seguir em frente, imagino. Ajuda muito. É uma parte importante da nossa resiliência. Permite que a gente passe por dificuldades, por perdas, sem ficar paralisado pela dor para sempre. É o que ajuda a levantar depois do tombo, né? O cérebro tenta manter um equilíbrio emocional, uma certa homeostase afetiva. E mexer na intensidade das memórias ruins é uma ferramenta para isso. Faz sentido, mas como o material também parece indicar, esconder essa sujeira emocional debaixo do tapete pode ser ruim também, né? Se o cérebro esconde demais, isso não atrapalha a gente a processar de verdade o que aconteceu e pode até criar outros problemas. Exatamente. Aí está a atenção. Proteger é preciso, claro, mas evitar demais ou distorcer muito as experiências difíceis pode impedir que a gente integre isso de forma saudável na nossa história. Pode levar a, dificuldade de entender as próprias emoções, repetir erros ou até problemas de saúde mental em casos mais sérios. Entendi. É uma linha tênue. Entre proteger de um jeito bom e evitar de um jeito ruim. O ideal seria conseguir olhar para o passado doloroso com segurança, sem ser afogado por ele. É mais uma prova de como o cérebro é esse gestor complexo do nosso bem-estar, trabalhando muito nos bastidores. É impressionante pensar nessas três coisas juntas. Um filtro para o presente, uma contadora de histórias para o passado e um gerente emocional para as dores. Tudo automático. Então, juntando tudo que o texto trouxe, o que isso quer dizer no final das contas? Parece que a grande mensagem é que muito do que a gente é e de como a gente vê o mundo vem dessa atividade cerebral que a gente nem controla, né? Exato.
Esse material que a gente viu hoje, mesmo rapidinho, mostra como a mente é complexa e como a consciência é só a pontinha do iceberg. A atenção seletiva monta o cenário da nossa realidade a cada segundo. A memória reconstrutiva define quem a gente acha que é, baseado no passado. E a autopreservação mexe na nossa paisagem emocional. A conclusão do texto é certeira. Perceber essas operações ocultas é um passo gigante para entender por que a gente age como age, lembra o que lembra e como lembra, e, no fim, para entender a nossa própria experiência de estar vivo. É realmente uma viagem muito louca espiar por trás dessas cortinas, perceber que tem toda essa arquitetura invisível cuidando da nossa experiência de um jeito tão profundo. Maravilhas Ocultas, como diz o título, parece um bom nome mesmo. Dá uma sensação de, sei lá, de humildade e ao mesmo tempo de admiração por essa máquina incrível que a gente carrega. Pois é. E talvez, para a gente pensar um pouco mais ligando com essa ideia de autoconhecimento que o texto falou, se o cérebro faz tudo isso sozinho, filtra, reconstrói, gerencia emoção, qual é o espaço real, o poder da nossa consciência nisso tudo? Será que só o fato de saber que esses processos existem já muda alguma coisa? Boa pergunta. Por exemplo, saber que a memória não é perfeita pode deixar a gente mais humilde com as nossas certezas sobre o passado. Ou entender a atenção seletiva pode fazer a gente tentar procurar ativamente por coisas que o nosso filtro normalmente jogaria fora. Fica aí a questão, né? Como esse conhecimento sobre o lado oculto da mente pode, na prática, ajudar a gente a lidar com os nossos pensamentos, sentimentos, percepções de um jeito talvez mais consciente, mais sábio no dia a dia. Excelente pergunta, que com certeza deixa a gente pensando. E com essa provocação, a gente encerra essa nossa exploração das operações secretas do cérebro inspirada pelo material de hoje. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Fala Disso Mais Um Pouco. Muito obrigada por nos acompanhar nessa viagem pela mente.